Ele trabalha como diretor associado para o Ministério de Comunicação para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui na Conferência Geral. Ele é membro da Spencerville, mas voluntariamente ele tem um ministério aqui na nossa igreja. A cada 15 dias, às sextas-feiras à noite, na casa de uma das nossas famílias, da família Leitão, o pastor Samuel participa de um encontro de jovens. Ontem mesmo nós tivemos, e o pastor Samuel dedica parte do seu tempo, da sua agenda, a estar com os jovens da nossa igreja. Pastor, muito obrigado, que uma vez mais Deus te abençoe e te use. Valeu. Obrigado, pastor. Acho que eu tenho aqui mesmo. Feliz sábado! Como é que vocês estão nessa manhã? Novo ano, você já desistiu das suas promessas que você fez ou ainda está firme? Nessa manhã, nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler o que um médico escreveu no capítulo 19 do seu livro, Lucas. Lucas, capítulo 19. E nós vamos fazer uma investigação do que aconteceu nessa estranha história em Jericó. Leia comigo a partir do versículo 1, eu leio, você escuta, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Existem algumas coisas, algumas partes dessa história que são muito estranhas. E nós vamos visitar todas essas partes estranhas hoje. Primeiro, por que eles assumiam que Zaqueu era pecador? Segundo, por que Zaqueu, ouvindo falar que os outros o acusavam de ser pecador, deu metade de tudo que ele tinha para os pobres, e a outra metade ele falou: se alguém aqui, se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas antes disso, por que Jesus disse que... Por que Jesus se autoconvidou para ir para a casa de Zaqueu, como todo bom comportor sabe fazer? Estou seguindo ao mestre, eu dizia. Me convém almoçar na tua casa. Por que alguém tão rico e tão poderoso decidiu subir numa árvore para ver Jesus? Tudo dessa história é estranho. Como que ele ouviu falar de Jesus? Antes disso, quem era essa multidão? E o que Jesus estava fazendo em Jericó? Aonde que era Jericó? São essas as coisas que Lucas teve que investigar. E ele deu várias dicas no seu livro por completo, para que você entenda o porquê de todas essas coisas. E nós vamos começar de trás
para o começo. A primeira coisa que você percebe é que a matemática mostra algo que você não esperava. A primeira pergunta que você tem é: Zaqueu era ou não era um ladrão? Porque você sabia da profissão dele. Ele era o quê? Um cobrador de impostos. A primeira coisa que você devia saber sobre cobrador de impostos é que eles eram odiados na época. Hoje eles não são mais amados do que antes. Essa semana, um moleque de 16 anos quase ganhou o campeonato mundial de dardos. Você sabia que tem um campeonato mundial de dardos? Não, você não fazia ideia. Os ingleses levam isso muito a sério. Qualquer jogo de bar, os ingleses levam muito a sério. Minha esposa é inglesa. Eu conheço bem aquela realidade. Então, ele quase ganhou. E como segundo lugar, ele ganhou 250 mil libras, que dá uns 300 mil dólares. Amém para ele? Pois é. Para celebrar a vitória, ele foi para o Twitter, foi para a mídia social. Adivinha quem comentou na mídia social? O equivalente em inglês do IRS, que é os cobradores de impostos. Imediatamente colocaram: parabéns pela vitória, só lembrando que existe imposto de renda. Todos os jornais cobriram. E, é claro, humilharam o órgão do governo responsável por isso, por ter se metido nessa situação. Então, os cobradores de impostos de hoje não são muito mais amados do que os cobradores de impostos do primeiro século. Mas existe um grupo de pessoas que é equivalente no nível de ódio social que nós temos por eles. Essas pessoas não tem muitos nos Estados Unidos. É interessante, na Inglaterra e no Brasil tem mais, principalmente na Inglaterra. Sabe quem são? Aquelas pessoas que multam os carros que estão estacionados ilegalmente. Essas pessoas são odiadas. Você estacionou o seu carro em Nova York. Foi difícil achar um lugar, você achou. Pagou ali as 2 horas máximo, mas você se atrasou. E agora, 2 horas e 5 minutos depois, você se aproxima do seu carro e lá está ele. Com o papel com o computador na mão hoje. Colocando a placa do seu carro. E você se aproxima com todo o inglês que você consegue trazer naquele momento, pedindo misericórdia. E você percebe que ele também não fala inglês, mas vai te multar. Você entra no seu carro e tem que passar por toda a emoção de ser um discípulo de Jesus e perdoar aquele que você acredita não merecer perdão. Esse era o mesmo ódio que se tinha por cobrador de impostos. O problema não era que Zaqueu era cobrador de impostos. O problema é que ele era o chefe de todos os cobradores de impostos. É um outro nível de ódio que existe dentro do judeu quanto a um cobrador de impostos. Por quê? Porque ele era um judeu, nós assumimos, que estava trabalhando para o Império Romano para manter os judeus pagando imposto. E é claro que os cobradores de impostos, já sendo odiados, eram conhecidos por roubar, por cobrar mais do que lhe era devido ao Império Romano, por ficar com a gordurinha do que eles tinham pegado. E será que Zaqueu fez o mesmo e por isso se tornou rico? Nós vamos ver matematicamente se isso é verdade ou não. E para isso, eu preciso de 10 voluntários que venham aqui na frente, por favor. Se você não se tornar um voluntário, eu vou te voluntariar, não tem problema. Pode vir, Gabriel. 2 corajosos, 3 corajosos, quem mais? 4. Quero dizer que essa igreja no futuro vão ter homens muito corajosos, olha só. Amém ou não amém? Ok, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, quem mais? 6. Às vezes você é voluntariado pela sua família. Ok? Quantos nós temos aqui? Deixa eu dar uma olhada de lá para cima. Pode vir aqui em cima, vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, não, pode ficar. Eu vou distribuir para vocês um dos meus cartões de crédito que vai representar muito dinheiro. Os meus cartões não representam nenhum dinheiro, mas hoje esse vai ser o teatro. Me devolve isso aí depois, por favor. Ok?
Cada um desse aqui representa 10% da fortuna do Zaqueu. Quanto dinheiro você acha que Zaqueu tinha? O que significava ser rico numa das capitais daquela época? Vamos dizer 10 milhões, pode ser? Cada um desses aqui representa 1 milhão. Ok? Se ele era ladrão, qual a percentagem desses 10 milhões que você acha que foi roubado? Afinal de contas, ele era ladrão. Qual a percentagem? 50 no mínimo. Vamos dizer que ele era um ladrão bonzinho. E só 1/3 do que ele tinha era roubado. Então, vocês três, dá um passinho para cá. Você pode ficar para lá. Esse aqui é o que foi roubado, certo? Estão entendendo a matemática por enquanto, certo? Aí Jesus vem na casa dele. E ele fala assim, ó, metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Vamos pegar aqui, ó. Metade é o quê? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês 5 aqui do lado dos pobres. Pode ir para cá, não entregue isso aí para ninguém. Mas finge que você está entregando, que isso aqui é para os pobres. Aí ele fala assim, ó, e se eu roubei alguém, eu vou devolver o quanto? 4 vezes o que eu roubei. O que sobrou aqui? Se ele roubou e 3 milhões foi roubado, quanto que ele tinha que devolver? Espera aí, ele tinha que devolver mais do que ele começou? Tinha o suficiente para devolver? Será que ele era bom de matemática? Você está entendendo o problema matemático que nós temos aqui com a moralidade de Zaqueu? Porque a matemática não bate. Se 50%, como o irmão aqui falou, que ele tinha era roubado, ele tinha que devolver, ele ia sair dessa brincadeira devendo. Zaqueu não me parece ser o tipo de homem que dá ponto sem nó. Vamos dizer que 20% que ele tinha era roubado só. Não, você fica aqui. 2 milhões, roubar. Vocês são o pessoal do roubado. 4 vezes mais do que 2 é o quê? 8. Ele também não tinha dinheiro suficiente. Nesse momento, deveria estar claro para você que Zaqueu não era quem você imaginava que ele era. Pois qualquer outra matemática é absolutamente insustentável na história de Zaqueu. O que ele estava dizendo com essa proposta aqui, para Jesus e para toda a sua comunidade é, se eu roubei alguém que está aqui, venha e eu vou devolver 4 vezes mais. Ninguém? Então tá bom. Pois qualquer outra matemática não funciona. Uma salva de palmas para os pobres e os ricos aqui em cima. Obrigado. Ótimo. Thank you. Então nós começamos de trás para frente. Você imaginava que Zaqueu era ladrão? E você agora percebeu que Zaqueu não era ladrão. Mas se ele não era ladrão, quem era Zaqueu? E por que ele precisava ver a Jesus se ele não era ladrão? Mais importante do que isso, por que Jesus disse que ele estava perdido, mesmo não sendo ladrão? Existe uma ideia de que se você for uma boa pessoa, você não precisa de muito perdão. Que você está salvo porque você é uma boa pessoa. Deixa eu explicar para você o que a Bíblia diz sobre todos nós. Não existem boas pessoas. A igreja é o lugar onde você entra e todos estamos no mesmo nível perante a cruz. Do pastor à visita. Todos estamos no mesmo nível perante a cruz. Mais do que isso, somente Deus tem a capacidade de nos julgar, pois somente Deus conhece que tipo de máquina nós estamos dirigindo. Eu vou explicar isso melhor. Quando você se sentir menor do que outros, quando você olhar para o lado e perceber que existem pessoas que cantam melhor do que você,
pessoas que são mais ricas que você, pessoas que têm mais talentos que você. É muito fácil você comparar você a essas pessoas. Pessoas que não têm vícios. Pessoas cuja família está em ordem. Que você olha assim e está tudo certo na família, nos filhos. E uma parte de você quer dizer, mas eu não estou na casa deles. Quando for ver, na verdade, eu acho que eles estão todos tentando se matar lá dentro da casa deles. Não, existem famílias que são muito felizes. Amém? Se você conhece uma dessas famílias, assim como Jesus, dá um jeito de passar um tempo na casa delas. Vai te restituir a esperança que você tem na humanidade. Mas se essa família é boa, por que a tua não é? Por que você tem as dificuldades que você tem? E é muito fácil você olhar para Deus e imaginar que Deus vai te julgar comparando você a essa outra família. Comparando você a essa outra pessoa. Mas Senhor, ela consegue te oferecer tanto e fazer tantas coisas por ti. E às vezes nós temos a noção de que os nossos dons, aquela riqueza que nos foi dada, é algo que é nosso, e nós que oferecemos isso para Deus. Essa não é a realidade. Eu costumo lembrar de um primo meu, que mora no interior de Santa Catarina. Nós brincávamos juntos quando crianças. Mesma família. Uma família simples de italianos que sempre lutava por tudo. Com 3 anos de idade, meus pais me tiraram dessa cidade no interior de Santa Catarina, Chapecó é o nome, e me levaram para Florianópolis, onde eu fui exposto à educação adventista, onde meus pais, principalmente o meu pai, me ensinavam lições de matemática e português e história avançadas todos os dias, desde a 2ª série primária. Com 13 anos, meus pais venderam uma casa e me mandaram estudar na Inglaterra para aprender inglês. Enquanto isso, o meu primo, na adolescência, sendo que o pai e toda a família dele tem uma doença muito séria, depressiva, quase todos os tios cometeram suicídio, o pai dele, o tio Juca, sérias dificuldades para não apostar. A situação, em um determinado momento, ficou tão triste que ele gastava todo o dinheiro da família bebendo ou apostando. Tinham até que amarrar o botijão de gás em casa com cadeado para ele não vender de novo o botijão de gás. Com uma carga genética absolutamente destrutiva. Sérias tendências à depressão, esse meu primo começou a usar drogas. E depois ele começou a vender drogas. E hoje, depois de muitos anos, a diferença entre eu e ele não poderia ser mais distante. O que ele pode oferecer a Deus e o que eu posso oferecer a Deus. E é muito fácil, como ser humano, julgar pelaquilo que você vê. Mas, na verdade, como disse C.S. Lewis, nenhum desses dons, nenhum dessas habilidades são meus presentes para Deus. Todas elas são um presente de Deus para mim. E só Deus pode julgar, porque só Deus conhece a máquina imprestável que nós estamos dirigindo. Se você estiver dirigindo um carro zero, isso é um presente de Deus para você. Se você consegue evitar o vício, porque geneticamente você não tem propensão a ele, isso é um presente de Deus para você. Não julgue nunca, jamais, alguém que não está dirigindo um carro zero. Alguém que está dirigindo algo como o meu primeiro carro, um Del Rey 81 caindo aos pedaços. Onde a folga na direção era assustadora. Você já dirigiu uma Kombi 82? Essa molecada nem sabe o que a gente está falando, né? Deus é o único que sabe julgar. E todos estamos perdidos, em necessidade de um Salvador. Então Zaqueu, sendo ladrão ou não sendo ladrão, a salvação precisava chegar na casa dele. Você, sendo um cidadão, um membro de igreja exemplar,
ou sendo um cidadão, um membro de igreja desgraçado, que tem dificuldade para fazer qualquer coisa certa, ambos precisam de salvação no mesmo nível. E assim que você entra nessa porta aqui, você é igual aos outros. Não importa que tipo de carro está estacionado aqui ou ali, ou se você conseguiu chegar andando. Não importa quantos diplomas você tem na sua parede. Não importa se a tua vida está toda direitinha, planejada, ou se você não tem planos nenhum. Você é igual a todos os outros que estão aqui. Se você vem para a igreja para se sentir superior aos outros, você veio para o lugar errado. Procura um clube social que você vai chegar aonde você quer. Zaqueu entendeu isso. E nós precisamos entender também que toda a riqueza que ele tinha não era dele, era um presente de Deus para ele, que agora ele estava devolvendo a quem Deus precisava cuidar. Mas por que ele subiu naquela árvore? Como que ele ouviu falar de Jesus? Lucas explica isso no começo do seu livro. Abra lá a sua Bíblia. Acho que no capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3, versículo 7. Essa era a mensagem de João Batista. E João Batista, versículo 3 diz: e percorreu por toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se explanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. E aí, versículo 7, vem a mensagem confortadora e de esperança que João Batista pregava. Olha a mensagem confortadora dele. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras! Imagina um homem vestido de pele de camelo, no deserto, gritando isso aqui para uma multidão que veio ser batizada por ele. Imagina o plano de marketing de João Batista. Qual o plano de marketing dele? Ele não tinha plano de marketing. João Batista ia falar a verdade. Esse era o plano dele. Eu vou falar a verdade e Deus vai fazer o resto. Essa também é uma mensagem para a igreja adventista. Existem muitos métodos de evangelismo que são apenas planos de marketing, quando nós estamos tentando, às vezes, esconder o que é a verdade. Tornar a verdade tão palatável, que deixamos de falar a verdade. João não tinha esse problema. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ilha que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele continua nessa mesma pegada. Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz das árvores. Era só paulada. Versículo 10. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, a reparta com os que não têm. E quem tiver alimentos, que faça a mesma maneira. O que ele mandou fazer? Quem tiver quantas túnicas? 2. Qual foi a mensagem de João Batista para quem tinha riqueza? Qual a percentagem que João Batista aqui sugeriu que fosse dada para quem não tem? Aonde você viu isso hoje de manhã? Espera aí. A mensagem de João Batista sendo realizada na prática pelo Zaqueu. Interessante, mas quem que vinha nessas reuniões aqui? Quem que foi para o deserto? Versículo 12. E chegaram também uns publicanos.
em outras versões, uns cobradores de impostos, para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados os interrogaram, dizendo: E nós o que faremos? E eles lhes disse: A ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Parece que Zaqueu ouviu a mensagem de João Batista. Mas através de quem? Jericó ficava entre 4 a 5 milhas do Jordão. O deserto aonde João Batista pregava também era do lado de fora de Jericó. E os publicanos que foram ver João Batista e escutaram a mensagem e foram batizados, eram exatamente os publicanos que Zaqueu liderava. E Zaqueu, sendo um homem honesto, como nós vimos, percebeu que os seus empregados, aqueles que trabalhavam com ele, não eram os mesmos depois de ter ido para o deserto. Assim que um deles ia para o deserto, ouvia João Batista e era batizado, ele voltava completamente diferente de antes de ele ter encontrado a mensagem de salvação. Foi através dos seus empregados que Zaqueu entendeu o Evangelho. E queria conhecer o Mestre. Aquele que João Batista disse que batizaria com o Espírito Santo. O seu chefe sabe que você já foi batizado e entregou a vida para Jesus? Existe uma dimensão das nossas vidas que parece ser secular. Nosso trabalho, os nossos vizinhos, nossos colegas. As pessoas que encontramos no mercado e todas as outras pessoas que interagimos. Essas pessoas sabem que você dedicou a vida para Jesus ou você está tentando viver? Se você é um soldado do Evangelho, você está tentando ser parte do serviço secreto. Você é um discípulo de Jesus? Eu sou, mas por favor, não diga para ninguém. Eu estou aqui no serviço secreto de Cristo. Deixa eu te explicar. Jesus não tinha serviço secreto e ainda não tem. Mas, pastor Sam, a religião é algo muito privada, muito particular, muito pessoal. A religião sempre vai ser pessoal, mas o cristianismo nunca é privado. Sempre é público. Cristianismo é uma declaração para o mundo de que Jesus Cristo é o Rei. De fato, o Rei dos Reis. É uma lembrança constante para os líderes e presidentes que um dia eles precisam se levantar e responder pelos seus atos aos Reis dos Reis. Não, pastor, você não entende, meu chefe é ateu. Quem você acha que precisa mais saber que você dedicou a vida para Jesus? Um ateu ou um cristão? O seu chefe sabe que você foi batizada? Que você foi batizado? É, pastor, mas que eu tenho vários chefes, né? É que eu trabalho assim em vários lugares. Escreva uma carta para cada um deles. Às vezes, escrever é muito mais fácil do que falar. Mas de alguma forma, faça com as pessoas que você interage aquilo que o pessoal de Zaqueu fez com Zaqueu. Zaqueu estava tão curioso para ver Jesus que ele fez o ridículo. Ele subiu numa árvore. E Jesus não teve medo de envergonhá-lo. É importante que eu durma na sua casa hoje. E Zaqueu desceu depressa e foi para casa. A última lição de hoje, dessa passagem, do que Deus quer dizer para nós hoje de manhã, é o seguinte: é muito mais fácil você vir visitar a casa de Deus uma vez por semana do que convidar Jesus para morar na sua casa.
Não existe hóspede mais inconveniente do que o Cristo. Jesus é o hóspede mais inconveniente que você pode imaginar. Por isso que nós passamos grande parte do nosso tempo não convidando Jesus para vir na nossa casa. Porque Jesus é muito inconveniente. Se Jesus senta na mesa com você, Ele vai ter uma opinião e vai te falar aquilo que você deveria estar comendo e aquilo que você deveria não estar comendo. Se você convida Jesus para assistir Netflix com você, Ele vai ter muita opinião de que tipo de filme você deveria estar assistindo e o tipo de filme que você não deveria estar assistindo. Em 2024, o meu desejo para as vossas famílias é que você tenha coragem de convidar Jesus para a sua casa. Porque hoje Ele está dizendo para você, como Ele disse para Zaqueu, eu preciso ir para a tua casa. Mas antes de você falar, ora vem Senhor Jesus, saiba que não existe hóspede mais inconveniente. Você achava que era a sua sogra? Não é. Não é. Jesus é pior. Ele vai te lembrar de coisas que nem a sua sogra sabem. Você tem coragem de entregar o controle da tua vida e da tua casa para Jesus? Porque aquilo que você está pedindo dele, as vitórias que você sonha para 2024, elas só vão acontecer se Jesus morar na sua casa. Ore comigo. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela história de Zaqueu. Obrigado, Pai, porque temos um exemplo de alguém que ouviu falar de Ti através das pessoas com quem ele trabalhava. E nós queremos ser o mesmo tipo de mensageiro que os cobradores de impostos de Zaqueu foram. Ajude-nos, Senhor, a comunicar a nossa decisão de te seguir e de entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Pai querido, um novo ano está começando. Para aqueles que são novos, o tempo passa de forma diferente. Para aqueles que são mais velhos, o tempo passa rápido demais. Senhor, logo estaremos em dezembro comemorando mais um Natal. Mas antes disso, nós queremos fazer um compromisso de te convidar para morar conosco. De entrar nos nossos lares, de sentar nas nossas mesas, de assistir televisão conosco, de olhar o que vemos nos nossos telefones, os nossos iPhones, Androids. Querido Deus, nós queremos, Senhor, experimentar a salvação que Zaqueu experimentou. Nós queremos ter a coragem de compartilhar as dádivas, os presentes, as riquezas que Tu tem nos dado com os outros. Senhor Jesus, para aqueles que têm muitas dificuldades em fazer o que é certo, dê a eles uma noção tão grande da Tua graça, que eles possam estar nadando no Seu amor todos os dias da semana. Nós Te adoramos porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus das nossas vidas. E Tu estás aqui, Senhor, presente nesse momento. Pai querido, Tu estás nesse lugar contemplando cada um dos Teus filhos e as decisões que cada um está tomando nesse momento. Tudo isso pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.